um balão de ensaio. Voltando à questão do Dino, com a suspeita que eu revelo aqui, né, tomando uma medida como essa, uma medida que é justa. Né? Eu posso dizer, Cláudio Caivano, que o Dino é um balão de ensaio? Talvez sim. Ou a gente usar pela forma que ele está se utilizando da teoria do relógio quebrado. Que até o relógio quebrado acerta 2 vezes no dia. Eu não canso de dizer isso, porque o Brasil vive assim, né? Mas veja só, é interessante o que você disse, que ele pode já estar preparando o terreno para ser candidato, se não substituindo o Lula agora, mas num futuro, né, em 2030. Mas com toda certeza, Pavinato, eu afirmaria que ele está tentando se descolar da descredibilização do STF. Ele está em silêncio, ele está ali trabalhando, ele se envolveu com aquelas coisas da emenda, né, de investigar as emendas, transferências supostamente ilícitas, participou desse julgamento que condenou os do PL e continua ali quase saindo ileso dessa descredibilização do STF. Então eu te diria que é de caso pensado. Não é, obviamente, uma coisa que ele gostaria de ter feito, mas foi necessária. E é como você disse, ele é muito pragmático, ele sabe muito bem o que está fazendo, ele vai entregar algo de útil para o futuro como político. Ele vai voltar à política. Ou será que ele está fazendo isso de birra porque alguém do TJ do Maranhão contou que a família dele usa o carro para ir na praia? Ah, não, eu acredito que não, Pavinato. Ou ele ainda vai ter coragem de pedir para os juízes do TJ do Maranhão para usar o carro? Eu acho que ainda vai ter coragem. Eu acredito que ainda vai ter coragem. E aí a questão das palestras é muito interessante, porque você mesmo, certo dia fizemos um programa e você colocou com todas as letras da Loman e da Constituição Federal. Olha, você só pode praticar a educação. Você só pode praticar o magistério. É a única permissividade. Não dá para confundir. Você ainda usou essa frase. Não dá para confundir magistério com palestra. Palestra você pode ser convidado até para a associação comercial de uma cidade, de um estado. Enfim, não é a mesma coisa. Como convidado para aula magna. Então tem uma relação com o magistério. Você não vai cobrar. Agora, ficar em silêncio, Pavinato, é um escárnio com a sociedade. É um escárnio. Você não quer falar? Usa uma outra forma. Ou fala que nem os outros 3. Olha, eu não cobro, não costumo cobrar. Ponto. Agora, ficar em silêncio, para mim, fala muito forte do que vocês talvez estejam fazendo. Eu não cobro. Quando ninguém está olhando. Peço para contratar a minha mulher. Uma forma de ludibriar a coisa, né? Ou muito a filha, isso. Ou a nora, ou a irmã. Fazer uma colocação daquilo que vocês dois estavam falando, que eu achei interessantíssimo e tem ligação com o que nós falamos aqui dos estados mentais e da ideologia. O Pokman, ele atende a uma missão, né, na verdade, que é alimentar as narrativas da ideologia da esquerda. Sim. Então, toda vez que você vai discutir com um esquerdista, ele vai te dar o quê? Os elementos que o IBGE está dando. Com certeza. Você acabou de dizer, a avaliação do Banco Central está ligada ao que o IBGE fala. E o esquerdista vai falar exatamente isso e dizer, tá certo. E nós vamos confrontar como? Dizendo que o Pokman é um mentiroso? Até que se tire ele de lá, nós não podemos dizer isso. Mas aí temos uma orientação interessante, que pela primeira vez o TCU e o Ministério Público estão pedindo que ele saia. Sim, falamos então, dessa notícia também, exatamente. Você não acredita, se você quer parte do governo, ou defendendo o público, né, o Ministério Público, o povo, disse, esse cara aí está fazendo coisa errada, e saem pessoas exoneradas e pedem demissão pessoas que eram concursadas, é que o que está sendo feito aí não está certo. E aí é o que te contrapõe com a verdade. Não acredito que a inflação está em 3,74. Eu também não. Vai no supermercado. Eu vou no supermercado, não é essa. É simples. Pega um carro, qualquer carro, o que você quiser. Pega na data que saiu o governo Bolsonaro e pega agora. E você vai ver a diferença. Não tem essa inflação que todo mundo fala, mas é uma inflação oficial. E é comum do canhoteiro. Eu lembro que na Argentina tinha um que trabalhava da mesma forma. O IBGE lá se chama INDEC. Um dos verificadores de inflação internacional se chama o indicador Big Mac. O que fazia o governo da Cristina Kirchner? Acertava com o McDonald's para aumentar o que ela quisesse, mas esse não podia.
Então você estava quase de graça, porque não aumentava. Então, quando iam perguntar internacionalmente o indicador, quanto está o IMEC? Falaram, não, a inflação da Argentina está totalmente dentro do padrão internacional, porque era o único que não aumentava. Ou seja, eles armam os indicadores do jeito que eles querem para jumento então, acreditar. A Cristina dava o Big Mac. Na boa. Não é? Na boa. Agora continua dando Big Mac, só que em domiciliar. A Cristina tem um bairro lá que foi feito para ela, eu não lembro agora... Em que cidade que é, mas é a grande boa. Grande Buenos Aires, não, que é a Grande Buenos Aires, mas é uma outra província, né? E que todas as casas de isopor já caíram. Ela construiu para ser a casa de isopor e não tem mais nada. Deve ser a mentirosa. Ou aí a gente pode chamar ela de corrupta, porque já tem trânsito em julgado. Deve ser. Isso. Cristina Corrupta deve se chamar o bairro. Provavelmente. Olha, de acordo com o jornal O Globo, o presidente Lula vem trabalhando para tentar convencer o ministro Dias Toffoli a se licenciar do STF sob o pretexto de evitar o surgimento de novas denúncias contra ele no caso Master. Até por isso, Lula tem pedido a pessoas próximas de Toffoli que o convençam a se afastar, alegando motivos de saúde e, no médio prazo, a deixar o tribunal em definitivo. Lula tem revelado a pessoas próximas de que as revelações que já se tornam públicas até agora a respeito da relação de Toffoli com Daniel Vorcaro seriam apenas um aperitivo de coisas muito maiores que ainda podem vir à tona. Mas, apesar do esforço de Lula, Toffoli tem dito a pessoas próximas que não tem qualquer intenção de se afastar e que não existe risco de surgirem mais informações comprometendo a sua pessoa ou a sua família, que não estejam no material já apresentado pelo diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, ao presidente do STF, Edson Fachin, em fevereiro, como as transações do ministro com o grupo de Vorcaro, que pagou 35 milhões de reais por uma fatia do resort Taiaiá, do qual Toffoli é sócio. Aliás, segundo o colunista Mário Sabino, aqui do Metrópolis, a operação Salva Alexandre de Moraes está a todo vapor em Brasília. No tabuleiro do caso Master, a peça do STF a ser sacrificada em troca da salvação de Moraes é Dias Toffoli, que já é considerado um caso perdido diante das novas provas que a Polícia Federal tem contra ele. André Mendonça, inclusive, chegou a ser procurado por advogados da antiga equipe de defesa de Vorcaro com a proposta de entregar um ministro e preservar outro em uma eventual delação. Nesse caso, o ministro a ser preservado seria Moraes. Além disso,